Amém? Fica de pé mais um pouquinho aí. Olha para essa pessoa do seu lado, fala para ela: que bom que você veio. É uma alegria ter você aqui nessa noite. É uma bênção ter você aqui nessa noite. Você é um presente de Deus para mim. Amém? Glória a Deus. Amém. Dia dos Pais, dia muito especial. Tenho certeza que alguns aqui já tiveram um momento maravilhoso com a família, né? E eu tenho certeza que é um dia que a gente tem que celebrar mesmo. É um dia que a gente tem que se alegrar e finalizar esse tempo, esse dia, na casa do nosso Pai verdadeiro que não nos abandona, aquele que nos criou antes que o nosso próprio Pai tivesse nos criado. Amém? Queria que vocês colocassem de pé rapidinho. Você já vai sentar de novo. É bom que você faz exercício, né? Levanta assim, para quem não vai à academia. Salmos 42, versículo 1, versículo 1 e 2 nós vamos ler. Salmo 42, Salmos 42. Amém? Como a corça anseia pelas correntes de águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quanto poderei estar na presença dele? Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ministra os nossos corações nessa noite. Meu Deus, a palavra é tua, a igreja é tua, Senhor, e nós queremos te ouvir. Há uma sede, há um desejo no nosso coração, Senhor, de ouvir a tua palavra, de ouvir o Senhor falando conosco, Jesus, de ver o Senhor trazendo as revelações para esse tempo do céu. Meu Deus, nós queremos ouvir o teu Espírito Santo falando conosco, Pai. Meu Deus, e nessa noite nós estamos aqui reunidos no teu nome, pois o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é o único digno de todo louvor, de toda adoração. O Senhor não divide a sua glória com ninguém, Jesus. E nessa noite nós estamos aqui para dar toda a honra, toda a glória, todo louvor ao Senhor, ó Pai. Meu Deus, nessa noite, me usa pela tua misericórdia, como aquele que vai transmitir a tua palavra, transmitir a tua mensagem, mas que não seja uma mensagem minha, que não seja algo meu, que seja o Senhor a falar com a tua igreja, que seja o Senhor a falar conosco, para nos despertar para um tempo de avivamento, para acordar os que estão dormindo, para curar os que estão feridos, Jesus. Que a tua palavra nessa noite, com o resultado que ela produz, que quando é a tua palavra anunciada, que esse resultado seja produzido na nossa vida e nessa igreja, nessa noite, ó Pai. É o que nós te pedimos, ó Pai, no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra. Amém? Glória a Deus. Como você está? Está bem? Está bem com Jesus? Você já olhou no espelho assim hoje, ou você olhou para você mesmo e disse: eu estou bem. Glória a Deus por essa playlist, por esses louvores que têm sido escolhidos. E antes de eu fazer, de o Senhor me der essa ministração, o Senhor colocar no meu coração essa ministração, depois eu vi esses louvores, eu falei: meu Deus do céu, realmente o Senhor quer nos chamar para um tempo, quer despertar a nossa vida para um tempo novo. Fala para a pessoa do seu lado: o Senhor quer que você viva algo novo. Agora só os vivos. Fala para essa pessoa do seu lado. Amém? Irmãos, esse é um lugar de alegria, esse é um lugar de expressão. Às vezes a gente sobe aqui e fala: olha para o seu irmão do lado. Algumas pessoas falam assim: irmão, esse é um lugar de alegria, um lugar de expressão. A vida de Deus se move em você. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dizer amém mais forte? Amém. Você pode dizer um glória a Deus? Glória a Deus. É desse jeito que a gente se porta. A gente é aquele povo maluco, aquele povo doido, que incomoda o inferno. Amém? Glória a Deus. O tema dessa mensagem nessa noite é sede e fome. Irmãos, quantos de nós chegamos, quando eu digo desse lugar, eu não digo um lugar físico, mas eu digo em Jesus, com uma sede, com uma fome, porque nós procuramos em muitos lugares
saciar nossa sede, saciar nossa fome, e nós não encontramos. Quantos de nós? Procuramos em muitos lugares, lá no mundo, lá fora, alguns na balada, na droga, na bebida, no cigarro, na prostituição. Eu não sei no que você procurava encontrar uma solução para a sua vida ou saciar a sua sede, se encontrar em um lugar. Por exemplo, eu gostava de beber, então assim, saía do serviço, né? Precisava fazer para realizar o meu dia, talvez tomar uma cervejinha, tomar um negocinho e assim por diante. Alguns aqui talvez tinham um hábito diferente. Mas quantos de nós não viemos para esse lugar porque nós não encontramos lá fora o que nós só encontramos aqui dentro? Que nós não encontramos lá fora o que nós só encontramos em Jesus. Quantos de nós? Se você olhar para o lado, talvez tenha um ou outro que um dia entrou na igreja, de meio de paraquedas, caindo de paraquedas, e aí de repente Jesus pegou ele, mas a maioria de nós chegamos nesse lugar arrebentados. A maioria de nós chegamos nesse lugar descontentes com a vida que nós estávamos vivendo. E é claro que nós não chegamos nesse lugar, talvez alguns aqui receberam uma proposta de interesse, de troca. Ó, irmão, vem que Jesus vai mudar a sua história, vai mudar o seu casamento, vai mudar a sua vida. E algumas pessoas só queriam aquilo que Jesus pode oferecer. E infelizmente, nós temos vivido um tempo na igreja de novo, na igreja no Brasil, na igreja no mundo, em que as pessoas têm se relacionado com Jesus por causa do interesse. Elas querem aquilo que Jesus pode oferecer. E isso eu não estou falando de coisa espiritual. Ai, irmão, eu sou espiritual. Amém, glória a Deus, continue sendo espiritual. Mas seja espiritual lá no seu quarto, seja espiritual lá na sua casa, na maneira de tratar os seus filhos, a sua esposa. Seja espiritual quando você receber o seu salário, devolva o seu dízimo. Seja espiritual quando você tiver um propósito com Deus, cumpra esse propósito. Aí sim, aí nós começamos a conversar sobre uma pessoa espiritual. Porque as coisas do Espírito não se vê. Então não é mais o tempo da gente viver uma fachada como igreja, não é mais o tempo que a gente viver um rótulo. Ah, eu sou uma Coca-Cola, mas na verdade quando vai beber um Dolly, colocar um rótulo de Coca-Cola. Esse é o tempo da gente despertar como igreja e ser o fogo e a paixão que o mundo precisa. Esse é o tempo da gente despertar como igreja e entender que eu sou o menor e meu irmão é o maior. Esse é o tempo da gente despertar e entender que nós fomos chamados para servir a um rei. E já tem um trono que é ocupado, e esse trono é ocupado pelo rei. E essa sede e essa fome por Jesus, ela revela aos nossos corações, ela revela a nossa vida, o quanto nós dependemos e precisamos dele para matar a nossa natureza caída e ruim que está dentro de nós, querendo ressuscitar todos os dias. Porque todos nós, como seres humanos, temos uma natureza gritando todos os dias dentro de nós, uma natureza caída. E essa natureza, ela sempre quer nos empurrar para o pecado. Mas nós temos vivido um tempo que nós não temos pecado tanto. Às vezes você olha assim, pastor, eu já não tenho problema com o pecado, glória a Deus por isso. Mas nós somos uma geração distraída. Nós somos uma geração que o inimigo conseguiu nos enganar. E ele tem nos enganado. Ele tem nos enganado porque ele nos coloca em um lugar e nós achamos que estamos bem. Não, eu estou bem. Só que na verdade você está pior do que quando você chegou às vezes. Nós somos a geração mais distraída, irmão. Porque eu falei sobre sede e sobre fome, porque a palavra fala sobre sede e sobre fome. O pastor Eduardo subiu aqui e liberou uma palavra: nos últimos dias o Senhor derramará o seu espírito sobre toda carne. Não é sobre todo espírito, é sobre toda carne. E quem é carne aqui? Somos nós. Então nós somos a geração distraída. Por quê? Porque qualquer comida nos satisfaz. Hoje em dia nós temos a internet, que é uma bênção, é uma maravilha. A melhor coisa que inventaram talvez é a internet. Você pode usar o seu celular para ministrar milhares de pessoas, e em minutos você enviar uma palavra para 100 pessoas, para 200, para 1000, para 300, para quantas pessoas você quiser. É uma bênção. Mas o celular, ele tomou nosso tempo, o celular, ele tomou a nossa vida.
Se quebrar o seu celular, você fica desesperado. Se você esquecer o seu celular em algum lugar, você fica desesperado. Eu tenho esse testemunho, porque no final do ano passado eu perdi o meu celular. Com todos os meus dados bancários, com os dados bancários da igreja, com tudo. Tinha tudo no meu celular. E aí eu fiquei desesperado. E eu vi o quanto eu estava dependente de celular. Se você olhar para você, se você olhar para a sua vida, hoje você depende de um celular. Pastor, eu não dependo de um celular. Depende. Por que o senhor está falando isso? Porque as nossas atitudes revelam isso. E o nosso relacionamento com Cristo, a nossa paixão com Cristo, ela não é sobre uma declaração dos nossos lábios, mas ela é sobre as nossas atitudes. E as nossas atitudes vão revelar se realmente nós estamos revelando essa sede e essa fome por conhecer a Jesus. E não negociar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Você pode dizer um amém aí? Amém. Nós não nascemos de um culto. Tem gente que diz, aquele culto mudou a minha vida. Amém, eu creio que um culto pode ser o pontapé inicial para uma transformação na sua vida. Mas não é um culto que muda a vida de ninguém. Pastor, você está pregando contra culto? Não, irmão, você tem que vir no culto, você tem que cultuar, você tem que estar com os irmãos. Você tem sede, se você tem fome, você precisa vir até o banquete que o Senhor está colocando. Amém? Eu tinha vários compromissos hoje, mas o compromisso mais importante da minha vida é esse aqui. Pastor, porque o senhor é o pastor da igreja? Não, se você quiser eu passo o número dos meus pastores, você vai ligar para eles, você vai ver se eu era de faltar em culto. Amém? Se precisar, o Robson me conhece há algum tempo, Edilene, tem algumas pessoas aqui que podem falar por mim, as minhas filhas, a minha esposa, podem falar por mim. Antes de eu ser pastor, o meu compromisso com Jesus era o meu compromisso com Jesus. E amém, 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 amém. É hora de ir para a igreja, vamos para a igreja. Estava em reunião de família. Deu a hora de... você é muito religioso. Não, é o meu compromisso. A minha forma de entender e a minha forma de servir Jesus é essa. Deu o horário do culto, é horário de culto. Mas fulano está em casa, vai para o culto comigo? Não, então amém, irmão. Deus abençoe. Final de semana que vem eu estou em casa aí, tá bom? Deus abençoe. Vai ficar magoado comigo? E aí? E o seu compromisso com Jesus, o seu compromisso com Jesus, não é com uma igreja local, é com Jesus. Então a nossa vida, ela vai dando sinais do nosso comprometimento com o Senhor. E se essa sede e essa fome realmente ela existe dentro de nós. E eu fico vendo que Jesus ele sempre fala algo simples, mas de uma forma muito profunda. Quando você vê que uma pessoa está doente, uma criança que não fala, ela não fala, a criança não fala ainda. Você entende que ela está doente. Não está com febre, não está com nada. Mas a criança parou de comer, parou de pedir o leitinho, parou de querer água. O que está acontecendo com essa criança? Ela está doente. Então, se eu não tenho sede e fome da palavra de Deus, eu tenho que dizer, Jesus, eu estou doente. Não, é Edilene. Não, eu estou doente. Eu estou doente. Porque a minha doença me faz falar mal do meu irmão. A minha doença me faz falar mal do meu pastor. A minha doença me faz perder o desejo de ler a Bíblia. A minha doença me faz perder o desejo de orar, de jejuar. A minha doença me faz, tanto faz, viver de qualquer jeito. E quando nós falamos de doença, às vezes a pessoa fala, mas eu estou bem. Fisicamente eu estou. Não, estou voando baixo. Glória a Deus por isso. Continue voando baixo. Mas voando baixo na direção do céu. Não na direção da terra. Então nós precisamos entender, irmão, que a chamada de Jesus para nós, nesse tempo, é para que o nosso tempo seja dele. E nós precisamos entender que não é sobre, pastor... irmão, a sua desculpa serve para você, não serve para mim. A minha desculpa serve para mim, não serve para você. Nós sabotamos a nossa mente, nós conseguimos enganar nós mesmos, porque nós temos razão. Tem muita coisa, se eu for falar, eu tenho razão sobre isso. Mas a Bíblia, o Evangelho, não é sobre andar sobre uma razão. É sobre andar sobre uma decisão de uma nova vida em Cristo Jesus. Jesus tomou uma decisão. Ele recebeu um chamado e ele disse,
eu tenho que fazer isso. Eu tenho que morrer por esse povo. E foi o que ele fez. Jesus não foi obrigado, irmão. Nós já ouvimos aqui várias vezes, e a palavra de Deus declara isso, que ele entregou a sua vida. Ele deu a vida dele. Ele deu. O que Jesus deu? A vida dele. Aí quando nós falamos sobre uma sede, sobre uma fome, sobre querer Jesus, 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 eu amo Jesus, eu amo Jesus, será que nós amamos mesmo? Será que as nossas atitudes são atitudes de quem realmente é um apaixonado por Jesus? Será que as nossas atitudes é a atitude de alguém que revela alguém que é apaixonado? Não tem nada melhor, irmãos, do que ser amado e ser honrado. Não tem nada melhor. Né? Foi dia dos pais. Sexta-feira foi sexta, eu cheguei em casa do trabalho. Tinha uma mesa com presentes. Tal, pá. Fiquei muito feliz. Ali, dentro de alguns presentes, não era sobre os presentes, mas era sobre as atitudes que as minhas filhas tiveram, que a minha esposa teve, de não deixar esse momento passar em branco. Na sexta-feira já, são igual o pai, ansiosos. Já fizeram na sexta, hoje a gente saiu, tivemos um tempo em família. E eu lembro que quando eu era criança, e eu chegava em casa, voltando para a ministração, e eu falava para minha mãe que não queria comer, mesmo tendo uma comida maravilhosa, porque pense numa cozinheira, era minha mãe. E graças a Deus, Deus me deu uma esposa que cozinha melhor ainda. Se eu sair dessa enroscada que eu me coloquei aqui. Não, mas isso é verdade. Minha esposa cozinha melhor que minha mãe. Ela conseguiu fazer isso. Deus conseguiu fazer isso para mim. Me abençoar. E eu lembro que a minha mãe chegava e falava para mim, você não vai comer? Eu falo, não. Você comeu em outro lugar, né? Você comeu em outro lugar, né? O que você comeu lá na rua? E aí eu falei, nada mãe, nada. Mas na verdade, estava soltando pipa ou jogando bolinha de gude. Pegava uns trocadinhos, ia na venda, comprava aquele salgadinho que vendia de 100 gramas, 200 gramas, colocavam a tubaína eles colocavam naquele saquinho, e aí você colocava o canudinho, e aí você ia tomando a tubaína no canudinho, porque você não podia levar a garrafa, que você não ia devolver, ou a gente ia vender no outro bar. E aí comia, enchia de salgadinho, chegava em casa, minha mãe tinha feito ali um picadinho, tinha feito ali um frango, tinha feito alguma coisa, um bife, e olhava para aquilo e falava, meu, o que é melhor, o salgadinho com tubaína ou um bife acebolado, bem feito, um arroz, um feijão, bem quentinho, o que é melhor? O bife, a comida. Só que eu já tinha comido, como minha mãe dizia, desculpe a palavra, porcaria na rua. E aí eu estava tão cheio daquilo, que o banquete era preparado dentro de casa e eu não queria comer. Não, onde você quer chegar, pastor? É que hoje tem um banquete preparado para nós e a gente não está comendo porque a gente já se alimentou da internet, a gente já se alimentou do celular, a gente já se alimentou da fofoca lá fora, a gente já se alimentou de falar da vida do irmão, a gente já se alimentou de um monte de porcaria, então a palavra vai vir, eu já estou cheio, eu já estou satisfeito. Eu já estou cheio. Hoje de manhã eu já vi isso, eu já vi aquilo, eu já ouvi mais isso, eu já vi uma pregação, eu já vi isso, aquilo. Pastor, você está pregando contra a internet. Não, irmão, entenda, tenha maturidade para isso. Eu estou falando sobre o que realmente está movendo o nosso coração nesse tempo. Qual é a nossa fome? Eu lembro também de um episódio que aconteceu comigo, eu não comia frango cozido. Principalmente com aquelas pelinhas, sabe? Aquelas peles do frango, quando cozinha. Aquilo é uma delícia, irmão. Agora eu gosto. Mas eu lembro que uma vez eu peguei minha bicicleta, eu era traquino, irmão. Peguei a bicicleta e fui até Itapevi, lá no Portela. De bicicleta, tava lá andando, eu falei, vou lá na casa da minha tia. Do nada. Peguei a bicicleta e tô na chinela, até Itapevi. Cheguei em Itapevi suado, bem na hora do almoço. Falei, eu vou comer na casa da minha tia cozinha bem também. Sentei na mesa, minha tia falou, quer comer, Fabinho? Quero. Ela meteu aquele frango com aquela pelinha cozido e eu morrendo de fome. Aí eu olhei para aquele frango, ele olhou para mim e eu disse, você não vai descer. Aí a fome falou, come que você está com fome. E aí peguei,
a farinha, e aí, Tati, peguei a farinha, Tati, vem aqui. Peguei a farinha e tal, e meti a farinha por cima do frango ali, e ela deu aquela misturada e comi o frango. Por quê? Porque eu estava com fome. Pede para os irmãos entrar para dentro lá, socorro. Porque eu estava com fome. Então a palavra de Deus, irmão, é da mesma maneira. Nós estamos se alimentando de tanta coisa, tem tanta porcaria sendo oferecida para nós e nós estamos comendo. Nós estamos comendo. Nós somos o povo mais fácil de influenciar que tem, irmão. As pessoas lá fora olham para os crentes e dizem, não, crente é tudo... Não. Irmão, nós somos o povo que tem as informações mais ricas da terra e está aqui. E essas informações não é para mim usar, para mim ser abençoado. Na empresa, simplesmente, usar um chavão ou declarar que eu sou cristão, que eu sou crente. Ah, não, porque eu sou, né? Ah, eu sou crente, eu sou cristão. Não é para mim usar a palavra, não é para mim negociar a palavra, mas é para mim ser um exemplo vivo do que a palavra de Cristo representa na terra. Existe muita gente aí que tem brincado. Eu conheço um rapaz e ele tem pago um preço muito alto. Ele abriu uma igreja sem direção. Ele começou um trabalho, igreja, é uma igreja. Começou um trabalho, foi para a internet, começou lá no YouTube, falar um monte de coisa, tal. De uma hora para outra, deu uma infecção, na outra hora isso, aquilo. Já faz uns 30 dias que ele está internado. Amigo, conheço ele. E eu fiquei olhando aquilo, falei, meu Deus do céu, a pessoa é doida, vai pegar e negociar, vender a palavra de Deus. Está achando que o negócio não é bagunçado desse jeito. Então nós precisamos entender, irmão, que é algo muito sério, há uma responsabilidade. E quando nós falamos sobre sede e fome, nós precisamos entender que se nós perdemos essa sede e essa fome por Jesus, nós precisamos voltar ao banquete que Ele tem preparado para nós e comer daquilo que Ele tem nos oferecido. Porque é essa comida que nos dá vida, é essa comida que nos alimenta, que nos movimenta. Essa é a comida que nos dá vida. Eu até brinco, quando a gente vai cear às vezes, mas é uma grande verdade, que lá no mundo nós comíamos o pão que o diabo amassou. E eu já disse isso. Eu estou comendo o pão que o diabo amassou. E hoje nós vamos cear, nós vamos comer o pão que amassou o diabo. Amós capítulo 8, versículo 11. Está aqui também. Está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Deixa eu perguntar para você, e se você está prestando atenção, talvez você vai saber me responder. Que tempo é esse? Que tempo é esse? É agora. É agora, irmão. Está faltando água? Não está. Tem água ali para beber. Está faltando pão? Não está. Mas o que está faltando? Palavra. Palavra. Tem muita gente que tem condições de viajar para os Estados Unidos agora, se ele quiser pegar o jatinho dele e viajar, e glória a Deus por isso. Eu preciso arrumar uns amigos assim. Eu vou viajar para os Estados Unidos, vou almoçar lá nos Estados Unidos, vou jantar lá nos Estados Unidos. Pega o jatinho particular, né? Vai lá, viaja, janta, quer voltar no mesmo dia, volta, faz o que tem que fazer. Mas aí, ele não tem o mais precioso. O mais precioso. Nem todos que têm dinheiro. Ah, pastor, todo mundo tem dinheiro, não tem Deus. Não estou. Tem maturidade, eu não estou pondo todo mundo no pacote. Mas algumas pessoas, ela tem o pão, ela tem a bebida, ela tem a comida, ela tem o melhor que ela quer. Mas ela tem uma sede, uma fome dentro dela que ela não sabe do que é. A gente, às vezes, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um celular, eu quero o iPhone 17, eu quero. Quando você tem,
Você nem liga. Primeiro mês, coloca película, coloca não sei o quê, não deixa ninguém pegar. Daqui a pouco dá pro filho, cai no chão. Aí daqui a pouco você já quer outro, já quer um carro novo. E a gente é a geração que a gente precisa de alguma coisa, né? Se eu perguntar para você, o que você está precisando hoje? Eu duvido, irmão. Talvez você fale para mim, porque eu sou pastor, né? Mas qualquer pessoa chegar para você e falar assim, o que você está precisando hoje? Eu duvido que você vai falar assim, eu estou precisando de Deus, estou precisando buscar mais, eu estou precisando orar mais, eu estou precisando jejuar mais. Não. A gente é uma geração que sabe, não, pastor, eu estou bem, pastor, está tudo tranquilo. Não, irmão, eu estou na bênção. Você quer que eu ore por você? Eu oro em línguas, eu falo, eu profetizo, eu bato o pé, né? A gente é essa geração. Só que às vezes a gente, espiritualmente falando, a gente está igual um andarilho, que só tem um cobertor, está todo sujo, está com fome. O que vem pela frente sai devorando. Por quê? Porque esqueceu de se alimentar do lugar que tem que se alimentar. Esqueceu de beber do lugar que tem que beber. Pastor, você está falando sobre essa igreja? Não, irmão, não estou falando sobre essa igreja, não. Estou falando sobre Cristo. Sobre a comida, sobre a verdadeira comida, sobre a verdadeira bebida, sobre o verdadeiro alimento. E como eu disse, nós somos uma geração tão distraída, que nós temos tantas coisas para fazer, mas é tanta coisa para fazer, que não dá tempo nem de orar às vezes, né? Talvez você fale, pastor, não é para mim, glória a Deus, irmão, amém. Mas pastor, é para mim, então assume, irmão. Chegou o tempo da gente assumir, da gente olhar assim e falar para o meu irmão, oh, irmão, olha por mim. Chegou o tempo da gente olhar para a esposa e falar, ora por mim, que eu não sou o marido que você merece. Chegou o tempo da gente ser honesto com a gente mesmo, mas ser honesto principalmente com Deus. Chegou o tempo da gente parar de se enganar. E a gente dizer, Jesus, eu tenho fome, eu tenho sede, e eu não sei como beber mais, eu não sei como chegar mais na mesa. Eu não sei, eu perdi um jeito de chegar, Jesus, como que eu faço? Eu quero começar de novo. Nós cantamos uma canção agora, antes da oferta. Canção linda, é uma oração, é uma declaração, é algo dizendo para o Pai. Não é só sobre cantar, o pastor Eduardo estava chorando ali, né, na canção. Porque é algo lindo, é algo que nasce de Deus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, você nasceu de Deus, eu nasci de Deus. Um dia nós entramos nesse lugar, em Jesus, nós conhecemos a Jesus, nós tivemos um contato com Ele, e nós se apaixonamos pela pessoa de Jesus. Nós encontramos Jesus e nós falamos, eu quero uma Bíblia. Eu lembro o primeiro dia que eu aceitei Jesus, a segunda vez que eu entrei numa igreja, e o pastor pegou e me deu uma Bíblia. E aí, quando ele me deu essa Bíblia, eu falei, como que eu leio, pastor? Como começa a ler? Ai, pastor, como que é? Eu não entendo nada. Aí ele falou, começa a ler do Novo Testamento, você vai entendendo. Se você tiver dúvida, você me pergunta. E aí eu perguntava para o pastor, eu li Mateus e fala isso. Ai, pastor, eu li o Evangelho. E aí eu tinha aquela fome, aquela sede, eu queria mais. A gente vem para o culto no domingo, quando vem. Recebe uma palavra... a pastora Débora pregou uma benção, o pastor Eduardo pregou uma benção, a Mari pregou, foi uma benção. Não vejo a hora de chegar domingo que vem. Não! Está errado! Nós precisamos, irmão, destronar essa cultura de culto. Eu fui no culto, eu fui no culto, como se fosse uma obrigação. Já eu vou dar a gente vai ter que dar um relógio, um cartão para você, um crachá. Aí você vai chegar ali, vai estar a Tati, o Charles, a Amanda na portaria, e eles vai falar, opa, dá um crachá aí. E aí quando chegar no céu, a gente vai imprimir a folha de ponto e falar para Jesus, Jesus, eu fui no culto. Aí Jesus falou, você foi mesmo, irmão? Eu não vi você lá não. Não, eu estava lá. Você estava lá, irmão? Tem certeza que você estava lá? Você já estava preocupado com a segunda-feira.
Você já estava preocupado com o que você ia fazer na segunda, com a conta, com o boleto, com isso, com aquilo, com o que o irmão falou de você, olhando se o irmão tinha vindo com a mesma roupa do culto passado. Você estava lá mesmo, você tem certeza, irmão? E aí você vai olhar para Jesus e dizer, Jesus, eu estava, mas não estava. Porque o apóstolo Paulo vai falar que a gente tem que apresentar um culto racional ali. É uma entrega. É estar num culto, mas é estar por inteiro. Irmão, eu estou no culto. Ah, meu Deus, que hora que vai acabar? Ah, hoje é a ceia. Ah, meu Deus. Eu duvido quando você está no restaurante, você fica preocupado que hora que vai acabar, que hora que... Né? A gente foi num lugar hoje, e aí a gente ficou preocupado se a gente ia precisar sair no tempo de mesa que eles dão, que é 1h30. 1h30? Não? Quando eles dão um tempo de mesa, né? Tempo de espera, não, mas quando você está na mesa, tem um tempo de consumação. Hoje não tinha, né? Mas quando tem, a gente fica preocupado, né? Se eles vão tirar a gente. 2 horas? Enfim, você vai num determinado lugar, num café colonial. Aí vou revelar um manto para você, tá bom? Pra você levar sua esposa, levar sua família. Aí eles dão um tempo de consumação ali. Você fica 2 horas comendo à vontade. Aí a gente fica preocupado, irmão. Hoje só 2 horas e tal. E, né? Você pode esquecer a gente aqui e tal, né? Aí a gente está no culto às vezes, todo mundo. Vou pôr no pacote também. A gente já não vê a hora de acabar. Eita, não, amanhã eu tenho que trabalhar. Eita, Jesus, o pastor hoje está falando demais. Eita, Jesus, a pastora ainda vai ministrar a ceia. A pastora quando ministra a ceia, eita, Jesus, ainda vai ter um louvor depois da ceia. E a gente começa já a fazer a conta, irmão. Sabe o que isso revela? Que a gente está precisando ser transformado. Que a sede e a fome que a gente tem, ela tem um limite, ela vai até um lugar. Jesus, eu já recebi o que eu queria, agora eu vou embora. Jesus, até aqui tá bom, mas até aqui eu não vou mais. Está entendendo, irmão? Deixa eu ver se eu me acho no que eu escrevi agora. Mateus capítulo 24, versículo 12. Mateus 24, 12. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Às vezes a gente vai num restaurante, a gente vai em algum lugar, a gente vai porque a gente ama aquela comida, né? A gente gosta de comer. Você não vai num lugar que você não gosta de comer. Quem vai aqui num lugar, eu vou naquele lugar, mas eu não gosto da comida naquele lugar. Não vai, a não ser que não tenha uma opção, seja uma obrigação, sei lá, seja alguma forma que você tenha que ir. Mas de livre, espontânea vontade, você não vai. E quando a Bíblia fala desse tempo, que o amor de muitos esfriaria, a gente começa a perceber que muitas coisas, elas têm um lugar especial na nossa vida. Muitas coisas têm um lugar especial, têm um cuidado. A gente se preocupa com muita coisa. A gente se preocupa com o nosso trabalho, a gente se preocupa com os nossos filhos, a gente se preocupa com a nossa casa, a gente se preocupa com o carro, a gente se preocupa com as contas, a gente quer, né, ter um dinheiro guardado na conta, a gente se preocupa com um monte de coisa. Essas coisas vão distraindo, tomando o lugar de Jesus na nossa vida. Pastor, como que isso revela que está tomando lugar de Jesus na minha vida? Por exemplo, eu vou trabalhar numa empresa e eu sei que naquela empresa eu tenho que fazer algo desonesto para ganhar um valor maior, e eu cedo a isso. Eu estou revelando que Jesus, ele fica em segundo plano na minha vida. Eu já tive uma oportunidade de ocupar um cargo público num determinado lugar, eu recebi um convite, uma pessoa me chamou, falou, você tem um perfil que eu preciso, assim, 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 assim. Ele falou, você vai ganhar um tal salário, que era um salário muito bom, só que metade desse salário vai ficar para 2 pessoas. Eu falei, mas isso aí não é legal e tal. Não, mas eu queria que você pensasse, porque é algo muito bom, tal. Não, melhor ainda, você vai 3 vezes lá na semana. Falei, não, para mim não dá. E a mão assim, querendo dizer, não, para mim não dá. E eu neguei aquilo. Porque eu tinha certeza, irmão, que aquilo não era uma proposta que Jesus estava fazendo para mim. Que não era uma porta que Deus estava abrindo para mim. E a gente sempre é tentado em algumas coisas. Esses dias atrás eu recebi uma proposta de um candidato. Ele falou assim, você é pastor e tal, tem uma proposta, né? A igreja apoia a gente. O que a igreja está precisando? Eu falei, a igreja não está precisando de nada.
Falou, não, toda igreja precisa de alguma coisa. Eu falei, a igreja não está precisando de nada. Falou, não, mas vamos jogar claro, estou falando de dinheiro. Eu falei, a nossa conversa acabou aqui. Isso era pelo WhatsApp, né? Não era pessoalmente. Então nós precisamos entender, irmãos. Eu estou falando de coisas grandes, mas coisas pequenas que nós negociamos, Jesus. Atitudes pequenas que nós negociamos, Jesus. Quando nós deixamos de fazer coisas simples que Jesus gostaria que nós fizéssemos. E nós precisamos entender que nós somos como criança. E quando nós somos como criança, com um pai, nós precisamos entender que nós precisamos tomar cuidado. E quando a Bíblia fala sobre vigiar, não é vigiar a vida do nosso irmão, é vigiar a nossa própria vida. É vigiar as nossas próprias ações. É olhar para os nossos irmãos e entender que nós somos menores que eles, que nós somos chamados para servir. E aí nós precisamos começar a entender, e esse caminho ele vai nos levando até Jesus. Porque quando você chega na igreja, você se converte, você aceita Jesus, e aí você começa muito bom e tal, aí depois você começa a ver algumas coisas, você começa a achar algumas coisas, você começa a perceber alguma coisa, aí é tanta coisa, irmão, que já não tem lugar mais para Jesus. É tanta coisa que não tem lugar mais para Jesus. Tem gente que está tão cheio de coisa, está tão cheio de si, que já não tem lugar para Jesus. Já está cheio. Então a palavra já não produz mais um resultado. A fome já não existe mais, a sede já não existe mais. Por quê? Não, porque eu estou bem. E esse é o lugar mais perigoso para você estar. É quando você declara, pastor, eu tenho que viver mal, eu tenho que viver dizendo que eu estou mal. Irmão, tenha maturidade para entender uma coisa. Uma coisa é você estar bem financeiramente, estar bem com saúde, estar bem, eu estou falando bem espiritualmente. Bem com Jesus. Eu estou falando que está com a oração em dia, está com o jejum em dia, está com a leitura de palavra em dia. Eu estou falando sobre isso. É isso que a palavra está falando para nós nessa noite. Então eu não me coloco aqui, eu me coloco aqui. A Bíblia diz que maior é aquele que serve. Mas a gente enxerga quem está servindo como menor. Não é verdade? Na nossa ótica, quem está servindo é o menor. Mas a palavra diz que maior é aquele que serve. Eu acho muito lindo essa forma de Jesus trabalhar, porque ele vai trabalhando com a nossa humildade, ele vai confrontando a nossa soberba. E quantos de nós, uma hora ou outra, identificamos em nós uma certa soberba? Deixa eu perguntar para você, como você reage quando você ouve uma palavra que você não gostaria de ouvir, mas você sabe que aquilo é uma verdade e você precisa ser transformado? Você continua amando a pessoa que disse isso para você da mesma maneira? Você continua se relacionando da mesma forma? Você não continua dizendo, não, vamos orar, vamos conversar? Você continua da mesma forma ou não? Isso revela. A fome é um sinal que ainda estamos vivos. Se você não tem mais fome e sede pela palavra de Deus, você consegue identificar em você mesmo que você está morto espiritualmente. Você já foi num velório e estava servindo comida por finado? Já chegou no velório e estava servindo comida por finado no caixão? O cara está morto lá e tem alguém falando para ele assim, come, abre a boca, mastiga. Não tem, irmão. Serve um chazinho, uma bolachinha, um cafezinho para as pessoas que estão lá velando, fazendo aquele culto fúnebre. Aí serve um cafezinho e tal, né? Mas para quem está morto, não tem como. Então como que a gente identifica que a gente está mal espiritualmente? Faça uma autoanálise na sua vida. Eita, até ameaçou de apagar a luz. Satanás, fica quietinho aí. Brincadeira, irmãos. Às vezes pode ser algum culto, alguma coisa, nem tudo é o diabo.
Mas vem na hora do culto, deixa para acabar outra hora. Qual que é a forma que eu identifico, irmão? Eu não tenho mais fome, eu não tenho mais sede, eu não tenho mais desejo, eu não tenho mais tempo. Se eu dizer uma coisa para você que eu aprendi, eu já disse isso aqui. Longe é o lugar que eu não quero ir. Difícil é o que eu não quero fazer. E caro é o que eu não quero comprar. Quem coloca limite é você. Quem coloca limite sou eu. Não será possível que em 24 horas do seu dia você não teve tempo para o seu Deus. Eu lembro que eu tinha um pastor que ele falava assim, o culto tem que ser 2h40, que é o dízimo do dia. E realmente tinha uns cultos que ele fazia 2h40 e eu ficava doido com ele. Irmão, pensa que eu ficava bravo com esse pastor. E ele fazia 2h40 de culto e falava, igual eu estou falando aqui nessa noite. Mateus capítulo 5, versículo 6. Felizes o que tem fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Deus nunca rejeitou um faminto. Olha para a pessoa do seu lado e diga, Deus nunca rejeitou um faminto. Irmão, tem coisa melhor do que você dar comida para quem está com fome? Tem coisa melhor? Eu tenho prazer, irmão, quando eu encontro alguém em uma situação difícil, passando por um momento difícil, e eu tenho a oportunidade de dar uma marmita, de dar uma comida, de dar alguma coisa para ele comer. Eu lembro que um dia eu estava no centro ali de Jandira, e um rapaz estava olhando, eu estava comendo um hot dog, o famoso cachorro quente. Ele olhou para mim, e ele ficou olhando eu comer, ele ficou olhando, eu falei, você quer um? Aí, bateu a mão no bolso, ele nem estava muito mal vestido, o rapaz estava até apresentável. Eu falei, não, eu pago, pega aí. Eu falei, faz um cachorro quente para ele. Você quer uma coca? O que você quer? Aí, rapaz, na hora que aquele cara começou a comer aquele cachorro quente, mas ele estava com muita fome. Ele estava com muita fome. E ele... Eu imagino Deus, ele oferecendo todo dia, falando, filho, o lugar é aqui, ó. Tem uma mesa, tá vendo? Você precisa entender, você está indo no caminho errado. Isso aí não é a comida que você tem que comer. Não é isso que vai satisfazer a sua vida. Meu filho, você já saiu desse caminho. Meu filho, essa vida já não é mais para você. E você está lá, insistindo em coisas que não é o que Deus tem para você. Eu vejo alguém falar sobre prosperidade. Pastor, eu quero prosperar. Não tem outro caminho. Se você não for fiel a Deus, você não vai prosperar. Isso é Bíblia. Ah, pastor, não vai prosperar, vai ficar patinando a vida inteira, correndo atrás de dinheiro a vida inteira e não vai prosperar. Vai ver o tiozinho que vende pipoca, que é fiel a Deus, prosperar, mas você não vai prosperar. Ganhando milhões, você não vai prosperar. Você pode ter dinheiro, mas você não vai prosperar, você não vai viver a prosperidade do Senhor. Não vai viver, porque a palavra de Deus ela é uma linha reta. E o Senhor vem trazendo aquele que é fiel. Aquele que anda segundo a minha palavra, eu vou prosperar. Aquele que anda segundo a minha palavra, eu vou abençoar a primeira descendência, a segunda, a terceira, a quarta. E aí a gente acha que a gente vai prosperar, que a gente vai crescer, indo para um caminho que não é o caminho que o Senhor tem para nós. E aí a gente fala, Senhor, vai, manda uma provisão, manda um maná, não, você vai continuar patinando, irmão. Só tem um caminho, a fidelidade, o princípio, aquilo que a palavra pede para você fazer, aquilo que a palavra pede para mim fazer. Não existe outro caminho para você desfrutar daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Eu vi um pastor essa semana, um vídeo de um pastor, eu acredito que seja um pastor, eu nem vi se era pastor, foi um vídeo rápido que eu vi. Ele entra dentro de uma piscina com gelo, e aí ele fala, vamos quebrar o gelo aqui. E aí ele começa a ministrar sobre fidelidade, sobre dízimo e sobre oferta. E aí ele fala assim, primeira coisa, você não é obrigado a devolver o seu dízimo. Você não é obrigado a ofertar na igreja. E aí ele começa, e o vídeo já chama muita atenção por ele abordar de uma forma tão
de uma forma tão chamativa. E aí ele começa a dizer, realmente, você não é obrigado, mas aí o Senhor, ele deixa assim, cada um contribua conforme propôs no seu coração. Não por pesar, mas com alegria. Aí, se a gente for confrontar, a gente for olhar, vai dizer, mas peraí, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que Ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso coração. E aí eu declaro, eu tenho fome, eu tenho sede, mas Senhor, tem um limite. A minha fome, a minha sede, ela vai até um determinado ponto. Né? E o que a gente vai num restaurante? A gente só vai para comer e para beber. E a gente tem feito isso com a igreja. A gente tem vindo na igreja, às vezes, para comer e para beber. Mas a gente só come aquilo que a gente quer. A gente vai no restaurante self-service, tem um monte de comida lá. Por exemplo, hoje eu amo comida japonesa. Mas eu vou no self-service, eu não pego comida japonesa no self-service, porque não é, né, pastor? Fresquinho, aquela coisa de um rodízio japonês. Quando o Senhor abençoa a gente vai. E aí eu não pego, por exemplo, tem uma coisa que eu não como. Já vou avisar para você que você chamar eu para almoçar na sua casa, não faça que eu não como. A não ser que eu esteja com muita fome, eu vou ter que comer. Mas eu não como fígado. Não sei porque eu não como aquele trem. A não ser que eu decida comer. A não ser que alguém faça eu comer. Mas eu não como fígado. E aí você vai no restaurante, quando a palavra fala sobre sede e fome, a gente vai pegando aquilo que serve para a gente. O que a gente faz? Você não vai pegar aquilo que você não gosta de comer, não é verdade? Eu não vou pegar um encher de fígado. Eu gosto de peixe. Se tiver peixe, eu me acabo no peixe. Se for fritinho ainda, melhor ainda. Eu pego peixe, aí um purezinho, aí um arrozinho, um feijão, e aí vai mal um monte de coisa que a gente não vai falar aqui. Senão você vai falar, pastor guloso, misericórdia. E aí a gente vai escolhendo, e a palavra de Deus a gente faz da mesma maneira. A gente está servindo essa fome e essa sede nossa, ela tem sido de uma forma superficial. Por quê? Não, eu gosto disso aqui eu pego. Não, isso aqui eu não gosto. Não, isso aqui Deus, isso aqui não dá. E aí a gente vai pegando, e eu não estou falando sobre uma palavra que é pregada num púlpito, eu estou falando sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Então como que eu tenho que andar diante de Deus? Não, pastor, porque eu penso de tal maneira, eu respeito o seu pensamento. Se tem uma coisa que eu respeito, é aquilo que você pensa. Mas eu não posso dizer que você está certo naquilo que você pensa, se vai contra essa palavra. Você não pode dizer que eu estou certo naquilo que eu penso, se vai contra essa palavra. Então nós precisamos entender que essa sede e que essa fome por Deus e pela palavra, ela vai ter que cada vez mais matar a minha natureza, o meu eu, o meu querer, a minha vontade, a minha forma de pensar, a minha forma de achar. E o que eu disse da internet, irmão? Tem tanta gente na internet falando tanta coisa, irmão. Quando você ouvir, avalia. Tem gente que fala bonito demais, tem gente que fala coisas que realmente faz muito sentido, tem coerência. Tem gente que realmente são pessoas que estão trazendo uma palavra desatadora, uma palavra de Deus. Mas tem tanta gente vendendo a palavra de Deus, anunciando um evangelho de negócios. E eu vou dizer para você, o evangelho não é um evangelho de negócio. A única coisa que nós entramos na palavra, a única coisa que a palavra trouxe para nós é que a gente vai perder. Jesus vem anunciar uma perca. Jesus não veio dizer, você vai ficar rico. Não, ele vai dizer, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então está falando sobre perca. Está falando sobre negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é dizer assim, pastor, eu penso diferente do que a palavra de Deus está falando. Edilene, mas a palavra de Deus diz isso. Você vai ter que se converter ao evangelho de Jesus Cristo. Então você vai ter que começar a quebrar a Edilene aí dentro, para que a Edilene se encaixe nessa palavra aqui. Para que a Edilene vai se encaixando naquilo que Jesus tem para a vida dela. Amém? É isso, pastor Fabiano, o que você tem que fazer? O que o Fabiano tem que fazer? Ele tem que ir se quebrando todo, pegando a cruz, se arrebentando, e para quê? Para chegar até Jesus. Porque aquele que quiser vir após mim, nega quem? Não, vou negar meu irmão, não vou falar mais com meu irmão, não. O meu irmão, o que a palavra de Deus ensina? O meu irmão fez mal para mim, a Joyce fez mal para mim. O que eu tenho que fazer com a Joyce? Eu tenho que perdoar a Joyce, pedir perdão para a Joyce, abraçar a Joyce e caminhar com a Joyce. Ah, pastor, mas isso não é certo. Não, isso é a palavra de Deus. Isso é reino de Deus. Isso é sede e fome. Isso é dizer, Jesus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E eu quero fazer aquilo que a tua palavra pede para que eu faça. Senão, irmão, nós vamos viver como qualquer um. E você não é qualquer um. Amém? Você pode dizer um amém aí? Amém.
Isaías capítulo 55, versículo 2. A distração é o maior assassino da fome nos últimos dias. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouça-me, e vocês comerão o que é bom, se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Que alimento é esse? É a palavra de Deus. Que alimento é esse? É aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Irmão, você quer ver a melhor fase da sua vida? É a fase que você mais orou. Você quer ver a fase que você teve mais bem? Foi a fase que você mais orou. Foi a fase que você mais buscou. Sabe aquela fase que você tem saudade? Essa fase aí. Você dizia, pastor, Edilene, podia ser um monte em pé, um monte deitado, um monte caído que a gente ia, podia estar chovendo, a gente honrava o voto e ia, podia, não tem valor, irmão. Hoje em dia chama a gente para orar na igreja, a gente não vem, que é coberto, tem ventilador, tem água, tem tudo. Para um monte, para o meio dos galhos, ajoelhava, às vezes você ajoelhava ali, machucava o joelho, sexta-feira, meia-noite, 7 sexta-feira, meia-noite, vamos para o monte, vamos. É 7 sexta-feira, se chover nós vai ter na chuva. Bora? E bora, e os crentes iam, os irmãos iam. E ia dando glória. E aí a gente agora é uma geração que, meu irmão... Pastor, você está falando que Deus só se revela no monte? Não, irmão, pelo amor de Deus. Entendeu o que eu estou falando? Eu estou falando sobre propósito, sobre entendimento, cada um da sua maneira. A palavra de você entrar no seu quarto, abrir a porta, ajoelhar e orar, fechar a porta, Jesus vai falar contigo. Você vai abrir para entrar e fechar, para ficar lá dentro com Jesus. Nos últimos dias, nem precisamos falar muito sobre pecado, não que ele não existe, mas estamos distraídos com o celular na mão e a Bíblia fechada. O culto no secreto acabou. Nós temos um culto no domingo, mas na nossa casa não existe mais um culto nosso e Deus. Nós precisamos voltar ao secreto, nós precisamos voltar a fazer. A fome que ainda existe em nós, que nós estamos procurando ser saciado em outros lugares, ela só vai ser saciada em Cristo Jesus. Deus se revela para quem tem fome. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Buscai-me-ei e acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Fome não se explica, se sente. E presença não se herda, se busca. Tem como se alguém perguntar para você, o que você está sentindo? Estou com fome. Como que é sentir fome? O estômago está roncando, não sei o que. Você vai dar várias definições, mas não se explica. Agora, quando você está cheio, aí você vai dizer, não, comi bolo, comi cachorro-quente, comi feijoada, comi um monte de coisa hoje, tomei refrigerante, tomei água com gás, tomei suco, eu estou cheio. Por quê? Porque você sabe do que você se alimentou. E quando você está com fome, você sabe que está faltando alimento no seu organismo. E o seu corpo está pedindo. Você está pedindo. Você ficar sem comer, o seu corpo vai pedir comida. Se você estiver com fome, seu corpo vai pedir, você vai ter que comer. Ele vai começar a pedir, você vai sentir que você precisa comer. Você vai ficar fraco. E aí, por que o Senhor fala sobre uma fome e uma sede? E não uma fome, uma sede de comida, mas de palavra. Porque nós precisamos se alimentar do que nos alimenta de verdade. Às vezes você pode estar perdido dentro da igreja. Às vezes você pode estar com fome diante de um banquete. Às vezes você pode estar tomando decisões erradas, porque você não começou certo. Irmão, essa palavra é completa e ela é insubstituível. Por mais que tenha várias pessoas que podem te ajudar, diversas pessoas que podem te ajudar, mas ninguém pode substituir
o teu devocional, a tua vida com Deus. Nada pode substituir isso. Nada pode arrancar isso de você. Pastor, eu quero ser transformado. Como que eu faço? Começa a orar. Começa a orar e confessar. Como que você é transformado? Você começa a orar e confessar. Eu lembro que tem um pecado que me acompanhou por anos, que era um pecado de estimação. Pastor. E aí toda vez que eu orava, eu falava, eu não quero mais. E daqui a pouco eu pecava de novo. E aí ia lá e não era mais. E aí eu comecei, dentro de uma orientação, eu comecei a orar diferente. Comecei, Jesus, já fazem anos, isso, aquilo. E comecei a falar com Jesus. Comecei a falar. E comecei a confessar a minha fraqueza. E quando eu menos esperava, eu fui liberto. Então você quer ser transformado? Pastor, eu quero ser transformado. Comece a orar e confessar, irmão. A sua ruindade, a sua fraqueza. Comece a orar e confessar diante de Deus. O que você precisa falar para Ele hoje? O que nós precisamos falar? Como nós estamos caminhando diante do Senhor? Pode subir aqui o pessoal do louvor. Miley Robson, né? Pode subir. Deus se revela para quem busca de todo o coração. Nós precisamos voltar a esse lugar. Há um acesso liberado para nós. Nós precisamos fazer o que diz Mateus 6,6. Nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar para aquele quarto. Nós precisamos voltar para aquele lugar. Nós precisamos ter uma vida de oração, irmão. Pastor, por que você está falando isso? Você sabe, irmão, porque Deus está falando isso para nós nessa noite. Você sabe, irmão. Você sabe. Você sabe. Eu sei. Eu continuo dizendo. Sabe qual o lugar mais perigoso? É o lugar que eu falo que eu não preciso mudar. E aí quando eu acho que eu não preciso mudar, eu sempre encontro um problema em alguém. Sempre é o meu chefe, sempre é a minha empresa, sempre é o meu pastor, sempre é a minha esposa, sempre é meus filhos. Não, eu sou assim porque é meus filhos. Eu sou assim porque o pastor é assim. Eu sou assim porque a minha filha é assim. Eu sou assim porque a minha amiga é assim. Eu sou assim porque o meu chefe é assim. Eu sou assim porque a minha empresa é assim. Nós sempre estamos achando alguém. Sempre tem algum culpado. Mas sabe o que essa noite que a gente tem que fazer? Dizer, Jesus, o culpado é eu. Eu não sei se para você é fácil dizer isso. Talvez para você seja difícil. Talvez para você seja difícil dizer, é uma noite de ceia. Talvez para você seja difícil dizer, Jesus, o culpado é eu. É eu que sou soberbo, é eu que sou orgulhoso, é eu que sou explosivo. É eu, Jesus. É eu que não penso no próximo, é eu que só penso em mim mesmo. O culpado é eu. Será que a gente consegue dizer isso, irmão? Não para que as pessoas olhem e aplaudem a nossa atitude, mas para que nós venhamos reconhecer o quanto nós dependemos e talvez o quanto nós estamos longe dessa verdade. Ah, não, é por causa de mim, Jesus. É por causa de mim que a minha vida está assim. É por causa de mim que a minha casa está assim. Pastor, você está dizendo para mim carregar um peso e se culpar? Não. Eu estou falando para você reconhecer que você precisa ser transformado.
Pastor, mas não foi eu que fiz. Não foi Jesus que pecou lá no Éden também? E aí ele disse: eu vou morrer pelo pecado deles. Sabe o que é o evangelho, irmão? É você morrer por alguém. Às vezes é você morrer pela sua família. Às vezes é você morrer por um irmão que você não gosta dele. Não sei se você tem esse direito. Não gosta do jeito que ele fala, não gosta do jeito que ele faz. Às vezes é um chefe que você diz: cara, será possível? Mas Deus está usando aquele cara para te quebrar, para te transformar, para te tornar parecido com eles. Às vezes você não vai querer encontrar Pilatos, mas você vai ter que encontrar. Às vezes você não vai querer os cravos, mas você vai ter que lidar com os cravos. Às vezes você vai correr da cruz, mas uma hora você vai ter que se encontrar com essa cruz. Sabe aquelas pessoas que dizem: hoje me pegaram para Cristo. Às vezes você vai ter que olhar no olho de alguém e dizer: me perdoa. Pastor, mas ele não merece o meu perdão. E aí você vai ter que dizer: irmão, eu decidi seguir um evangelho que não é sobre merecimento. É sobre uma recompensa eterna que eu não vou receber aqui, mas ela vai estar prontinha para mim lá quando eu encontrar com ele. Você vai ter que encontrar com pessoas, Robson, e olhar nos olhos dela e dizer: me perdoa. E Deus vai te mostrar essas pessoas. Não é porque você fez alguma coisa para elas. Algumas elas fizeram para você. Você está entendendo? Nós precisamos entender, irmão, que é um caminho de profundidade. E que quanto mais eu me anulo, mais Cristo cresce em mim. Quanto mais eu me anulo, mais Cristo cresce em mim. Jesus nunca defendeu os seus próprios interesses. Jesus sempre que era questionado, Jesus sempre falava: o meu Pai, meu Pai, meu Pai. Eu vim para revelar o Pai. As pessoas não precisam saber quem é você, Edilene. As pessoas não precisam saber quem é você, pastor Eduardo. Mas através de você, Nayara, através de você, Sabrina, as pessoas precisam saber quem é o Cristo que você serve. Não importa. Eu lembro que um dia eu estava na rua, eu estava passando uma situação muito difícil. E eu estava andando, lembrei dessa cena agora, uma mulher encostou assim, ela parou do meu lado, eu estava indo, ela parou. E ela me parou e pôs a mão no meu ombro. E ela falou: fecha os olhos. E eu fechei os olhos e aquela mulher começou a orar por mim. E eu fiquei ali de olho fechado e ela orando. E aí teve uma hora que ela falou: fica em silêncio. E aí na hora que ela falou: fica em silêncio, acho que ela foi embora, desapareceu, sei lá. E eu senti ainda a mão dela aqui. E aí eu fiquei ali uns 5 minutos ali. Na hora que eu vi assim, eu abri o olho. Na hora que eu abri o olho, não tinha mulher, não tinha nada. E as pessoas passando e olhando para mim assim. Eu não estava no meio da rua, né? Estava na calçada. Olhando para mim assim, olhando, e eu olhando para o lado, para o outro, pus a mão no bolso. E aquela mulher falou tanta coisa que ninguém sabia. Mas por que eu estou contando essa história? Porque eu não sei o nome daquela mulher. Mas eu sei que Cristo estava na vida dela. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes nós queremos que as pessoas saibam o nosso nome. Você vai saber quem eu sou? Não, você vai saber quem é o Cristo. Davi, diante do gigante, diz: eu não sou ninguém mesmo. Eu não sou ninguém, não. Eu não sou ninguém.
Mas eu vim no nome de um Deus poderoso aí, meu irmão. Nós vai te derrubar juntinho, você vai cair facinho. Quem é você? Não importa. Mas quem é o Cristo que você serve? Quem é o Cristo que você tem revelado? Quem é o Cristo que nós temos revelado nesse tempo? Quando as pessoas olham para nós, quando as pessoas olham para nossas atitudes, o que elas têm pensado de Jesus por causa da nossa atitude? O que as pessoas têm pensado de Jesus por causa de você? O que as pessoas têm pensado de Jesus por causa de você? Sabe quando acontece uma situação assim, que você está passando por um momento difícil, e alguém vem e te salva, e aí você fala, obrigado, Deus! Você é um filho de Deus, cara. Glória a Deus que você apareceu. Será que as pessoas, quando vê você, diz, glória a Deus que você apareceu, Edilene? Glória a Deus que você apareceu, André. Glória a Deus que você apareceu, Natan. Ah, Ana Clara, que bom que você apareceu. Glória a Deus. Glória a Deus, Amanda, porque você apareceu. Glória a Deus que você apareceu, Tati. Ei. Você consegue dizer para Jesus, Jesus, eu preciso ser transformado. Jesus, eu preciso ser liberto. Jesus, já faz anos, eu já não quero mais andar dessa maneira, não. Eu estou longe e estou achando que estou perto. Será que você está pronto para viver algo novo? Como que vive algo novo? Tendo atitudes totalmente diferentes da que nós tínhamos. Como ter um resultado diferente? Fazendo totalmente diferente do que a gente fazia. Sabe o que mais me alegra? É que sempre tem uma porta aberta. É que Jesus sempre está nos chamando para perto. É que Ele nunca está dizendo assim, eu desisti de você. Já faz anos, já faz dias, faz meses. Ele sempre está dizendo, eu quero você, filho. Eu quero você, filha. Eu te quero por inteiro. Sabe qual é o desejo do coração de Deus? É você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único nascido de mulher, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna, vai morar junto com Ele. Entra no portão e Ele diz, eu te conheço, pode entrar. Eu te conheço, pode entrar. Vem morar comigo, filho. Olha a morada que nós preparamos. E nós estamos distraídos com tantas coisas que vão ficar aqui, que vão ficar aqui. Pastor, eu tenho que trabalhar? Tem. Pastor, eu tenho que pagar minhas contas? Tem. Mas eu quero dizer para você, é uma proposta do reino, para mim e para você, que quando nós formos trabalhar, nós vamos trabalhar com alegria. Que quando nós formos para o pior lugar, não importa onde seja, nós vamos com alegria. Porque antes de chegar naquele lugar, nós já vencemos a guerra lá no nosso quarto. Porque antes de chegar na empresa que tem uma guerra preparada, o Senhor já revelou os inimigos. E quando eu pisar naquele território, a guerra já foi vencida lá no quarto. Quando eu chegar à casa de alguém e tiver uma guerra preparada, a guerra já foi vencida lá no quarto. Quando eu for orar por alguém, a guerra já foi vencida lá no quarto. A guerra que antes eu tentava vencer, fazendo cara feia, recusando. Que eu tentava vencer, fazendo uma posição.
vou chegar hoje de cara feia, todo mundo vai ficar com medo de mim. Não, hoje eu vou chegar dando bom dia para todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar essa semana. Não, tá tudo ruim não, tá tudo bom. Vamos para cima. O que precisa fazer? O que tem para resolver? Bom, você faz isso, você faz aquilo. O que aconteceu com você? Eu já venci essa guerra lá no meu quarto, antes de chegar aqui. A sede e a fome precisa voltar. A sede e a fome precisa voltar. O fogo precisa ser aceso de novo. Vai se colocando de pé no seu lugar.